podemos aprender com esse texto, sobretudo sobre o verso 25, onde aqueles discípulos se reúnem para, através de um esforço coletivo, ajudar um homem que precisava, que estava com a vida em risco. Em primeiro lugar, quem segura cordas entende que o corpo de Cristo, ele precisa caminhar juntos. Em Gálatas 6:2, há um convite. O apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta, e ele sabia o que era isso, não somente por segurar cordas para muito, mas por já terem segurado para ele cordas. Ele vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como que a gente cumpre a lei de Cristo? Carregando as cargas uns dos outros. Paulo era apóstolo, homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo, mas naquela noite, ele precisou ser ajudado. Naquela noite, ele precisou de mãos que se estendessem ao seu favor. O Evangelho, ele destrói a ilusão da autossuficiência. Ninguém aqui é autossuficiente. Nós dependemos de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas nós também dependemos uns dos outros. Ninguém caminha sozinho. Nós não somos uma ilha, nós dependemos sim uns dos outros. Na família cristã, ninguém deveria lutar sozinho. Na família cristã, nós deveríamos lutar juntos, porque Jesus nos chamou para carregarmos os fardos uns dos outros. Há esposas que estão sustentando maridos. Há maridos que estão protegendo suas esposas. Há pais nessa manhã intercedendo por filhos. E há filhos na nossa geração que estão reacendendo a fé no coração de muitos pais. Famílias unidas em Cristo, irmãos, encontram força uns nos outros. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é construído por heróis isolados, mas por servos que sustentam uns aos outros. Quando eu estou fraco, alguém na minha casa precisa estar forte. Quando alguém na minha casa está fraco, eu preciso estar forte. Porque a palavra de Deus diz: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Então, quem segura as cordas precisa estar firmado em Cristo. Jesus disse lá em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Aquela corda, irmãos, precisava suportar o peso de Paulo. Se ela se rompesse, tudo seria uma tragédia. Da mesma forma, irmãos, lares só permanecem firmes quando Cristo é o centro. A força da família está em Cristo, não está na força do próprio braço de ninguém. Isso não exime a mim e você de nos esforçarmos, mas o nosso esforço será em vão se nós não confiarmos no Senhor. A palavra de Deus diz para nós confiarmos no Senhor e não nos estribarmos, ou seja, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Quem não permanece em Cristo não consegue sustentar ninguém por muito tempo. A corda vai roer. A cruz é o ponto de sustentação da família cristã. E lares fortes são construídos por pessoas rendidas a Cristo. Não é a minha força, não é a tua força, é cada um de nós confiando em Jesus Cristo. É Ele quem nos fortalece. Foi isso que nós cantamos, é Ele quem nos fortalece.
E por isso a gente pode seguir com fé, porque é Ele quem nos fortalece. Mas quem segura cordas, irmãos, às vezes chora em silêncio. Quem segura as cordas, irmãos, às vezes sente que a mão machuca. Quem segura cordas, irmãos, às vezes cansa o braço. Exige resiliência, exige perseverança. É difícil, não é uma tarefa fácil. Só puxar é muito difícil. Às vezes a gente precisa de alguém que empurre, que ajude. Então existem pessoas na família carregando pesos que ninguém está vendo, mas Ele está ali. Mães dobrando os joelhos por filhos, pais lutando para manter a casa de pé espiritualmente, não só materialmente, mas também espiritualmente, esposas orando por maridos que se esfriaram na fé, que já não estão mais segurando a corda, mas já estão dentro do cesto há muito tempo e a mão está ficando cansada. São maridos clamando por filhos afastados de Deus, mães clamando por filhos afastados de Deus, pessoas que mesmo cansadas, continuam segurando as cordas. A palavra do Senhor para mim e para você é: não desista, persevere, não esmoreça. Às vezes, irmãos, somos como pilares que estão escondidos na parede. Você não sabe, mas essa parede aí, ela tem pilar. E são esses pilares que você não vê, você confunde com a parede, é que sustentam esse teto que está sobre nós. Isso ninguém vê, mas sem isso, tudo cai. Quem sustenta as cordas no secreto, às vezes vê o milagre no público. Quando o milagre chega ao público, todos veem, mas quem segurou a corda continua anônimo. Não deram o nome dos discípulos que desceram Paulo. Eles não têm os nomes citados. Ninguém falou sobre eles. Mas eles desceram Paulo. E pelo esforço deles, a vida do servo de Deus foi preservada. 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento foram preservados, porque nesse momento Paulo não tinha escrito sequer um deles. Há lágrimas, irmãos, que ninguém vê, mas Deus transforma em sustento para a vida da família. Ninguém vê, mas elas sustentam a família. Quem segura as cordas, irmãos, precisa, sobre todas as coisas, ter um coração como o de Jesus, que não desiste, que vai até o final. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos. Os discípulos não jogaram Paulo do muro de qualquer jeito. Eles desceram cuidadosamente. Queridos, há famílias adoecendo porque perderam a graça, perderam a misericórdia, perderam a capacidade de perdoar um ao outro. Nenhum lar cristão é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos fazer de tudo
para que Cristo não seja ausente, para que a presença dele esteja lá. E a presença de Cristo vai estar lá quando houver perdão, quando houver a capacidade de ser misericordioso. Nem tudo é por mérito, por merecimento. Aliás, se fosse por mérito e merecimento, eu não estaria aqui e talvez você não estaria aí. É por graça, é por misericórdia, é por perdão. E quem foi alcançado pela graça, aprende a tratar os outros com graça. Sabe, você errou, eu não concordo com o teu erro. Mas olha, estenda a mão e eu seguro a corda. E eu te conduzo até onde você precisa estar em segurança. Quem segura as cordas, irmãos, em último lugar, participa de propósitos divinos. A palavra de Deus diz lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Paulo permaneceu vivo. Paulo pregou o evangelho. Paulo plantou igrejas. Paulo escreveu 13 cartas inspiradas por Deus. Mas sabe por quê? Porque um dia alguém segurou as cordas para que a vida dele fosse preservada. Quem segura as cordas participa de propósitos divinos, propósitos eternos, mesmo que fique no anonimato, mesmo que ninguém saiba. Martim Lutero, o grande reformador cristão, ele disse o seguinte: se eu pude enxergar um pouco mais alto, é porque eu subi sobre os ombros de gigantes. Pessoas que foram maiores do que eu, e que me deram condições de enxergar um pouco além. Deixa eu te dar uma boa notícia. O céu conhece o nome de quem permanece fiel, ainda que no secreto. O céu conhece o nome desses. Jesus continua usando homens e mulheres para segurar cordas. Ele quer contar com você. Ele quer contar comigo. A pergunta é: quem tem segurado as cordas na sua casa? Se é você, continue firme. Não esmoreça. De repente você está segurando a corda para descer alguém dentro de um cesto que vai ser uma bênção tremenda. Aqueles discípulos, no dia que estavam descendo Paulo, talvez eles estejam assim pensando: será que a gente está fazendo uma boa coisa? Esse homem tem fama de perseguidor. Esse homem tem fama de quem mata discípulos, como nós. Será que nós estamos fazendo alguma boa coisa? Mas talvez um virou para o outro e disse assim: o que você acha que Jesus faria? E um deve ter virado para o outro e disse: Jesus faria o que nós estamos fazendo. Ele desceria, esse homem, por essas cordas dentro de um cesto, para salvar a vida deles. Nenhum deles sabia quem seria Paulo. Você não sabe o que o seu filho ainda será. Você não sabe o que sua filha ainda será. Você não sabe o que o seu marido ainda será. Então, querido, continue segurando as cordas. Porque no reino de Deus, segurar cordas é uma forma
maravilhosa de amar Jesus e de promover o seu reino. Abaixe a sua cabeça, fale com Deus nesse momento. Se alguém tem segurado a corda para você, agradeça a Deus por essa vida. Louve a Deus por esta pessoa, porque ela está sendo instrumento da graça, do amor de Deus sobre a tua vida. E sobre todas as coisas, faça valer a pena o esforço que esta pessoa está empreendendo em segurar as cordas para você. Se você tem segurado as cordas de alguém, da tua casa, talvez tenham pessoas aqui nessa manhã que estão sendo seguradores de corda por anos, por décadas. Eu sei que cansa, eu sei que a mão machuca, mas olha, não desanima não, não desanima não. Já de saudosa memória, cantor José Tostes, sua mãe segurou a corda para ele por 30 anos, sem vê-lo na presença de Deus. Aquele homem se converteu no dia do velório da sua mãe. Ela não viu, mas valeu a pena segurar as cordas. Ele fez uma canção dizendo: no céu há muitas coisas que um dia anseio ver, suas mil belezas, falso esplendor, mas ao fluir das celestiais moradas do porvir, primeiro quero ver meu Salvador. E ele disse: quero ver mamãe, estar com ela no jardim. Não queira ver com os teus olhos. Se Deus te der essa graça, glorificado seja Deus. Mas continue segurando a corda, porque vai valer a pena. Senhor, fortalece mãos que estão cansadas. Ajuda, Senhor Deus, no sustento. Coloca palavras de sabedoria em cada um dos lábios, Pai, para que possamos, Senhor Deus, dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que saiamos daqui, Senhor Deus, com um coração de servo, daquele que segura cordas para abençoar vidas, para povoar os céus e saquear o inferno. Para a glória do teu nome, e em nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor eterno do nosso Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida. Vá em paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Amém. Irmãos, nós ainda teremos a Assembleia Deliberativa da Igreja. Aqueles que puderem ficar, a gente agradece. Aqueles que precisarem